Quando você, gestor, assume uma nova equipe, o desafio geralmente é muito grande, porque ele começa desde o momento da entrevista ou do processo de contratação, em que é colocada uma expectativa muito grande no trabalho que você vai realizar. Então, geralmente, as pessoas que te contrataram vão compartilhar com você os problemas que a equipe tem, os desafios que eles querem superar, as dificuldades, aquilo que eles não conseguem evoluir, ou muitas vezes que o trabalho não tem qualidade. Eles vão compartilhar todos esses fatores com você e vão gerar uma expectativa na sua atuação. Em alguns momentos, em algumas situações, essa expectativa vai ser ok. As pessoas vão entender que isso precisa ser mudado, mas que isso vai levar um tempo. Em outras situações, que são as mais críticas, as pessoas elas têm praticamente uma expectativa imediata que você vai assumir a sua função de gestão e no outro dia a empresa está com praticamente todos os problemas resolvidos ou em um mês, 2 meses. Então, você precisa saber lidar com essa ansiedade. É o primeiro passo que você deve fazer ao assumir uma nova equipe para que essa ansiedade não atrapalhe o seu trabalho. É a parte mais importante. Nem que você entre com medidas paliativas, com ações de contenção para que você consiga não tirar o foco essencial que você, gestor, precisa ter ao assumir uma nova equipe. Primeiro eu quero falar sobre o que você não pode fazer, que é a parte mais importante. Você não pode levar toda essa expectativa e transformar isso em ansiedade e atropelo. O que significa? Quando você recebe toda essa pressão para agir rápido, muitas vezes você vai querer agir rápido e você não vai ter o tempo necessário para fazer as coisas como deveria. Você vai agir de maneira precipitada, baseada em informações que te passaram, em opiniões ou percepções que não são as suas. E você vai tomar decisões que vão prejudicar todo o processo de integração, todo o processo que você precisa ter ao assumir uma nova equipe. Então, o que você não pode fazer? Você não pode agir sem antes diagnosticar e identificar as coisas. Você não pode ser precipitado e atropelado e sair fazendo as coisas como você acha por percepções extremamente superficiais. Isso é o que você não pode fazer. É muito importante que nesse processo, quando você assumir uma nova equipe, você tenha humildade, você tenha paciência, você não queira vestir aquela capa de super-herói para sair salvando todo mundo e nossa, eu cheguei, agora as coisas vão ser diferentes. Não tem esse tipo de postura. Tem uma postura que você está ali para ajudar as pessoas. E se realmente você está ali para contribuir para que o ambiente, as pessoas e as entregas sejam melhores, você vai precisar analisar isso com muita cautela. Você vai entrar nessa fase de imersão. Nessa fase, você vai precisar, primeiramente, ouvir as pessoas. Você vai precisar ter encontros, reuniões com pessoas chaves, pessoas da sua equipe, pessoas chaves de outras áreas, às vezes até fornecedores, parceiros, enfim. Ali vai depender sempre como funciona a logística do seu trabalho, para que você ouça essas pessoas. E ouvir é fazer perguntas fundamentais de como que é o trabalho delas, o que elas acham que existe de dificuldade para exercer o trabalho delas, o que elas acham que são coisas positivas. As perguntas elas sempre precisam estar relacionadas com o trabalho em si e você fazer o máximo de perguntas possíveis para que você consiga ter informações. Se muitas vezes você está conversando com uma pessoa em que você já recebeu alguns dados e algumas análises em relação a essa pessoa em específico, você não tem que confrontar essa pessoa. Imagina a situação que a pessoa que te contratou falou que esse profissional é ineficiente, que esse profissional tem um comportamento ruim, que esse profissional não tem boas entregas. Você não vai chegar confrontando essa pessoa, falando que ela não tem um bom comportamento. Você não vai dar um feedback para essa pessoa. Você ainda não tem conhecimento necessário para chegar com um feedback. Primeiro você precisa conhecer essa pessoa.
Claro que você pode fazer e deve fazer perguntas em que vão fazer você entender melhor certas situações. Se uma das coisas que te passaram que essa pessoa não tem um bom comportamento, você pode colocar perguntas para entender como que é a relação dela com os clientes, a relação delas com os colegas, com os gestores. Então você vai colocar perguntas que sejam mais subjetivas, que possam levar você a ter a informação que você precisa. Mas é muito difícil você já chegar e querer confrontar ou fazer um feedback com uma pessoa que você não conheceu, em que você não sabe do trabalho. Por mais que mais adiante você tenha a mesma conclusão que as outras pessoas chegaram, é importante que você se aprofunde mais nisso, que você consiga ter as suas próprias percepções para que você tenha mais segurança, mais confiança em fazer o que você precisa fazer, em dar um feedback ou às vezes até ter que demitir a pessoa. Então você precisa desse tempo para que você tenha mais propriedade em relação a isso. E além de ouvir, claro, ouvir as pessoas, pegar as informações, ler, se tiver pesquisas, feedbacks, avaliações de desempenho, tudo isso você precisa se aprofundar, você também precisa perceber, além de ouvir, perceber comportamentos, perceber, né, atitudes das pessoas, como elas conversam, se relacionam, como elas se comportam muitas vezes ali receosas, mais reativas em relação a determinadas situações. O seu foco não é só sobre a reatividade, sim sobre a causa da reatividade. Não dá para você só julgar a reatividade de uma pessoa. Muitas vezes a reatividade dela é fruto de alguma coisa do ambiente, da gestão. Alguma coisa pode ter causado isso. Então fique atento também para perceber de forma mais adequada esse ambiente em que você agora está inserido. E também você buscar esse momento para se aproximar. Você não tem que se impor, você não tem que querer já exigir que as coisas sejam diferentes da noite para o dia e que as pessoas comecem a ter um outro tipo de atuação de maneira imediata. Use esse tempo para se aproximar, para que as pessoas possam te conhecer melhor, para que elas possam confiar no seu trabalho. Então, durante essas conversas, é bom você contar sobre você. Não, cuidado com o tom, tá? Então não seja aquele tom em eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Conta a sua experiência, as dificuldades, os problemas que você já enfrentou, para que as pessoas entendam por que você tá ali, por que te escolheram, por que você seria a pessoa ideal para poder ajudar a melhorar essa equipe e essa empresa. Então lembra de conectar essas informações e não falar abertamente, eu sou a pessoa ideal por causa disso, mas responder com o contexto da sua história profissional, em como ela pode ali contribuir um pouco com a empresa. Nessas conversas em que você estiver falando de você alguma coisa referente a isso, tenha o cuidado de não colocar palavras como, mas é por isso que eu vim aqui, porque eu posso ajudar a resolver esse problema e isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não vê o problema que você está vendo ou que alguém te passou. E ela pode achar que ela pode ter receio de que você vai fazer mudanças drásticas, que você vai demitir as pessoas. Então tenha só o receio de não falar coisas que podem causar uma impressão errada. Então você precisa sempre estar nesse momento de aproximação e gerar confiança. Então compartilhar com as pessoas a sua necessidade de primeiro entender. Então, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou compreender as pessoas para você for evoluindo para ter ações que possam ser realmente, que possam trazer melhorias. Você realizar ações que possam trazer melhorias. Porque depois de você ouvir e perceber, você vai ter que consolidar tudo isso que você analisou. Você vai ter que chegar a conclusões daquilo que foi da fase de diagnóstico. Então, conclusões da cultura. Então, você vai ter que concluir como é a cultura da empresa, como você percebeu essa cultura. Você vai ter que concluir como são os processos, como são as pessoas em relação às suas atribuições, às suas responsabilidades, às entregas que elas realizam.
e principalmente entender como é o desempenho geral, organizacional da área que você vai trabalhar. Como as pessoas se relacionam com os objetivos da empresa, com as entregas, se elas entregam em qualidade, se elas são proativas, se essas pessoas elas costumam trazer boas soluções e mais do que isso, se elas têm espaço para trazer soluções, se essas pessoas elas conseguem realmente contribuir com o melhor trabalho ou elas precisam entregar aquilo que é solicitado em tarefas. Se essas pessoas são ouvidas, se tem uma segurança psicológica para que elas consigam trabalhar, se elas estão sobrecarregadas, se elas estão exaustas. Então, todas essas conclusões você precisa avaliar antes de simplesmente tomar medidas mais aprofundadas. Elas são essenciais para que o caminho que você vai seguir a partir daí, ele seja mais coerente e ele possa trazer mudanças gradativas. Então, dentro do que você vai mapear de problemas, de coisas positivas, de oportunidades, você vai também ir selecionando aquilo que é mais emergencial, que é mais importante, e você vai conseguir programar para fazer isso de forma colaborativa, porque também é importante você compartilhar as conclusões com pessoas chaves, para você validar essas conclusões, e vocês então construírem um plano para que as ações sejam feitas de maneira muito mais humanizadas e muito mais eficientes.